Glória a Deus. No terceiro ano, Daniel capítulo 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, que era chamado Beltesazar, recebeu uma revelação de guerra. E ele entendeu a mensagem. E aí a palavra diz, naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, clamando, buscando a Deus. Não comi nada saboroso, nem carne, nem vinho provei, e não usei nenhuma essência aromática, até que se passassem as 3 semanas. Então Daniel fez esse propósito de buscar a Deus para entender o tempo daquela palavra que ele recebeu, para entender mais a revelação que Deus tinha dado a ele, Daniel. E a palavra nos mostra aqui que enquanto ele orava e jejuava, e ele se abstinha daqueles manjares, havia uma grande guerra espiritual. Eu creio que nesses dias nós estamos entrando em uma guerra espiritual para fazer recuar o exército maligno, para alcançar promessas da palavra de Deus que estão sobre nós, mas ainda não alcançamos. Como Josué, que quando ele entrou na terra prometida, a escritura da terra, Deus já tinha dado, o termo de propriedade da terra. Deus já tinha dado a Abraão antes mesmo de Moisés e Josué nascer. Deus fez um pacto com Abraão e ele falou que a descendência dele iria alcançar as promessas de Deus, alcançar a terra que mana leite e mel. Só que quando Josué chegou na terra, ele tinha escritura, mas ele não tinha posse. Então o que aconteceu? Eles tiveram que guerrear. Deus falou, eu vou ungir vocês, eu vou revestir vocês de poder, de sabedoria e de ousadia. Poder para romper a resistência, para vencer gigantes, para vencer fortalezas do mal. Sabedoria para ter estratégias certas, para construir uma família saudável, relacionamentos saudáveis, crescer profissionalmente. E ousadia para usar o poder e a sabedoria que Deus deu, sem temer, sem recuar, diante das intimidações do inimigo. Então, meu irmão, Deus falou para Josué, para Moisés, olha, tem que enfrentar os gigantes, tem que vencer as fortalezas. E a campanha de Daniel é isso, porque o livro de Efésios fala que Deus já nos abençoou. Efésios capítulo 1, verso 3, eu acho que é esse, pode projetar aqui. Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos. Amém? Efésios 1 e 3, não Daniel. Então Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. A bênção já foi liberada, as nuvens de chuva de bênção já estão sobre nós. Mas você pensa, se Deus já abençoou, por que esta bênção ainda não se materializou na minha vida? Porque ainda não estou desfrutando desta terra prometida que mana leite e mel? Porque nós temos que ser como Josué, seja forte e corajoso, não temas, ninguém poderá te resistir, assim como fui com Moisés, serei contigo. Nós temos o direito, mas talvez ainda não apropriamos. E nesses 21 dias, o inferno vai recuar e o reino de Deus, através do jejum e da oração, vai apropriar. Quem quer ver a sua família salva, liberta, restaurada, cheia do Espírito Santo? Quem quer ver a sua vida profissional, financeira, como diz Salmo 128, do trabalho
de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Quem quer romper na vida profissional, quem quer uma família unida, abençoada, diga amém. Então esta é uma das promessas da terra que emana, são uma das promessas. E Daniel, ele tendo a revelação da palavra, ele sentiu que ele tinha que apropriar mais daquilo, ele tinha que conhecer melhor aquilo, ele tinha que experimentar mais daquilo. E ele separou 21 dias para jejuar e orar. E a palavra diz que o anjo apareceu a Daniel no 21º dia, versículo 9 do capítulo 10. Então eu ouvi ele falando, ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra, perdi os sentidos, as forças. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e pôs sobre as minhas mãos, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos. E disse: Daniel, você é muito amado. Quem crê que a igreja é a fonte da vida e você aqui é muito amado por Deus, diz amém. Fala: Deus me escolheu através da eleição, da sua graça, não por mérito, mas pela sua graça. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me pus em pé tremendo. Então, era uma experiência sobrenatural que Daniel estava tendo. E o anjo revelou a ele alguns aspectos daquilo que nós estamos vivendo esses dias, já vivemos anos anteriores. Nós estamos vivendo um ambiente de guerra, mas de vitória. Fala para o seu irmão: prepare-se, estamos numa batalha, mas a vitória tão esperada será alcançada. Ele falou: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento e humilhar diante de Deus. Desde o dia que Daniel falou: eu vou separar, me abster dos manjares e vou buscar a Deus com lágrimas, com humilhação, com súplicas, vou prostrar diante de Deus. Ele falou: desde o primeiro dia, suas palavras foram ouvidas. Amém? E eu vim em resposta a ela. Meu irmão, a resposta que eu e você queremos na família, na saúde, na vida profissional, ela chegará sobre nós. Ela fala: eu creio que a partir de hoje, que eu estou decidido, determinado a orar, a jejuar e a congregar. Deus já liberou as respostas e toda resistência cairá por terra em nome de Jesus. Quem pode aplaudir ao Senhor? E ele falou: olha, não tenha medo, Daniel. Mas aí no verso 13 ele abriu ali uma visão da guerra espiritual. Ele falou: mas o príncipe do reino da Pérsia. Pérsia era o reino que dominava a civilização naquela época onde Daniel habitava. O príncipe é principados, potestades, poderes malignos, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 2, príncipe das potestades do ar, que cega o entendimento das pessoas, para que não se aproprie do evangelho, para que não se aproprie da salvação e das promessas da palavra. Ele falou: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, mas Miguel, um dos príncipes supremos. Então nós temos aqui
um dos grandes patentes celestiais, Gabriel. Quem que visitou Maria e Zacarias para anunciar o profeta João Batista, o nascimento. E depois Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Foi o arcanjo Gabriel. E Gabriel também visitou Daniel aqui, para trazer a resposta que ele estava buscando com jejum e oração. Quem crê que milhares de pessoas da fonte da vida em oração no Brasil, já pensou se descer uma patente desse nível? Quem crê que Deus pode abençoar a nossa nação, livrar da corrupção, da idolatria, da imoralidade? Quem crê, amém? A igreja está orando, Deus está movendo. Ele falou, mas Miguel, um dos príncipes supremos, o anjo de guerra Miguel, veio e me ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. E agora eu cheguei para te explicar, para te revelar o que acontecerá ao povo de Israel, ao seu povo, no futuro, pois esta visão que você está buscando entendimento, refere a uma época futura. Deus atendeu Daniel. Se ele tivesse parado de orar, de jejuar, se ele tivesse não ficado firme na determinação dele, não aconteceria esse desfecho. Porque a oração da igreja, ela fortalece para que os anjos possam trabalhar em favor da igreja. Nós não vamos comandar anjo. Quem faz oração para anjo obedecer, doutrinariamente está errado. Nós pedimos a Deus, nós clamamos a Deus, e a nossa oração, Deus ordena aos anjos, quem entende o que eu estou falando, para que eles possam trabalhar em favor da igreja. Quem entendeu diz amém. E esses dias de jejum, de oração, Deus está liberando poder. Situações que estavam amarradas por resistências malignas serão quebradas em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Então fala, em nome de Jesus, eu declaro todo embaraço, toda resistência vai sair em nome de Jesus. Vem uma situação para te distrair. O exército de Gideão, ele perdeu primeiramente dos 32 mil homens que iam lutar com Gideão. Primeiramente a palavra diz que todos que estavam com medo, Deus falou, Gideão, fala quem está com medo, voltar para casa. E aí ficou, parece 10 mil, 22 mil recuaram. Levanta as mãos e fala, o meu Deus, Ele é maior do que qualquer potestade e principado que possa tentar se levantar contra mim e contra a sua igreja. Quem recebe diz amém. Não deixa o espírito de medo te dominar, meu irmão. Golias intimidou Saul e milhares de valentes do exército, porque eles tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos na intimidação daquele guerreiro que era Saul. Não, irmãos, Deus está contigo. O anjo falou, Daniel, não tenha medo. E a palavra nos mostra, mais os que estão conosco do que os que se levantam contra nós. Maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra nós. Na igreja nós estamos protegidos. Quantos podem dizer amém? E essa campanha é coletiva. O apóstolo, os bispos, milhares da fonte da vida estão jejuando. Sabe quem está com medo? Quem está com medo é o inferno. Os demônios estão tudo ali, perturbado.
O inferno está em crise. Fala para o seu irmão, o inferno está em crise. Porque nós vamos despojar e saquear e vai queimar demônio para todo lado. Quem pode dizer amém? Então levanta as duas mãos e fala: Satanás e todo exército maligno, nós vamos contra ti em jejum, em oração, declarando a palavra em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar em nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor? Deus é fiel. Nós temos que ter determinação. Abre comigo em Deuteronômio capítulo 20, a atitude de guerreiro. Abre comigo, Deuteronômio capítulo 20, a partir do verso 1. É essa atitude que nós temos que nos revestir esses dias. Quando vocês forem à guerra contra os inimigos, virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Amém? Fala: não temerei a retaliação e a resistência dos inimigos, ainda que aparentemente sejam mais fortes e poderosos. Eu declaro: o Senhor meu Deus estará comigo e vai fazer todos eles caírem diante de mim. Quem recebe diz glória a Deus. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote irá à frente e dirá ao exército. E aí ele nomeia todos aqueles que tinham alguma preocupação, medo, recém-casado e recém tomando posse de uma terra. Falou: essas daí não vão para a guerra. Por quê? Porque não teria foco. Irmão, esses 21 dias, o diabo vai tentar te impedir de jejuar, te impedir de vir na igreja. Quem entende o que eu estou falando? Quem já está experimentado na campanha, levanta a mão, né? Ou então você vai permanecer firme como um guerreiro de Deus, e Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Fé e determinação nós temos que ter, como Daniel teve. Ele falou: estas pessoas não estão preparadas para a guerra, pessoas que têm outra prioridade. Meu irmão, não deixe de vir. Tem às 7 da manhã, tem ao meio-dia, tem às 7 da noite. Na última hipótese, se você realmente não puder, tem online. Mas você que está em Brasília, presencial é melhor ainda. Quem concorda, né? Ficamos mais focados aqui na campanha, ouvindo os testemunhos daquilo que Deus tem feito. E Deus falou para eles: olha, eu estarei convosco, não tenha medo. Lê o verso 10 agora. Depois que a atitude mudou, não quer dizer que eu tenho que recuar. Eu não posso deixar o medo ser maior do que a coragem. Coragem não é ausência de medo. Coragem é não ser paralisado pelo medo. Quantos aqui tem coragem? Amém? Eu não posso deixar as distrações e os embaraços me impedir de jejuar e de estar na igreja. Mas aí a palavra diz: quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem uma proposta de paz. Se eles aceitarem, eles se sujeitarão a vocês. Mas se eles recusarem, entrar em guerra contra vocês, sitie a cidade.
Oh, meu irmão, e Deus falou que ia entregar aquelas cidades nas mãos dele. Que eu e você possamos crer que o inferno vai recuar. Através da oração e do jejum, aquilo que te perturba, que te impede de apropriar de promessas. Pega cada pedido, associa uma promessa da palavra. Quem tem feito isso? Pega uma promessa da palavra que vai fortalecer a sua fé neste pedido. Então, primeiro é essa atitude de ousadia, de despojar, de vencer, de enfrentar com determinação, de não temer. Segundo é a fé. Hebreus capítulo 11, nossa irmã falou aqui com muita propriedade. A fé é algo pessoal. E a Bíblia descreve aqui a fé. É algo que vem de dentro para fora. É dom de Deus. Hebreus 11, verso 1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Você não está vendo a resposta, mas você pela fé vai apropriar dela. Cada dia de oração, que orar no altar, que ajoelhar, você vai estar mais perto da sua resposta. O anjo falou: eu vim, desde o primeiro dia já foi despachado, o anjo já foi enviado. Amém? Hoje Deus já está enviando resposta para mim e para você. Quem recebe diz amém. Se você voltar, temos 30 anos de fonte. Se você tem estado conosco 10 anos, 20 anos ou 30 anos, se você fizer uma retrospectiva, sonhos e expectativas que você tinha, hoje você vive elas. Quem tem essa experiência? Eu tenho tido essa experiência. Na nossa história, com a fonte da vida, esses 30 anos. Individualmente como família e coletivamente como igreja. Quantas coisas que pareciam inalcançáveis, impossíveis, e hoje já estão acontecendo para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem tem algo semelhante, quem tem promessas, não será diferente, irmão. Nós crescemos, os desafios são maiores. Você percebeu isso? Nós crescemos, as guerras são maiores, mas as conquistas também são maiores, em nome de Jesus. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova do que não vemos. Versículo 6 de Hebreus, capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta jejuar, o jejum vai liberar uma nova dimensão na nossa fé. Quem quer orar como aquele pai orou? Senhor, aumenta a minha fé. Quem quer orar? Deus, aumenta a minha fé. Eu e você vamos ver a nossa fé, a nossa convicção, a nossa certeza que as promessas que nós almejamos serão conquistadas através da fé. Esses dias o seu crédito de fé vai aumentar lá no Banco Celestial. Quem crê isso? Deus vai aumentar, você vai sacar pela fé, você vai apropriar pela fé de coisas que você ainda não alcançou. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Fique em pé, vamos liberando a nossa fé. Fala para o seu irmão, tenha fé em Deus. A sua fé vai remover montes. Quem crê? A nossa fé vai remover montes. Jesus falou, Mateus 21, 22, aquele que tem fé
Se disser a este monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar, assim será feito.